Meus queridos, essa noite eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos sobre mordomia cristã. O que é mordomia cristã? O que as Escrituras nos ensinam a respeito disso? Quais são as áreas em que a mordomia cristã está relacionada à vida cristã? Ao final também eu irei falar um pouco sobre mordomia cristã no aspecto dos nossos dízimos e das nossas ofertas, e trazer também, pelo menos ao que eu entendo, algumas dúvidas a respeito se o dízimo ele é neotestamentário ou não, porque algumas pessoas tendem a dizer: eu não dizimo porque isso é uma prática do Antigo Testamento, é uma prática da lei, uma prática vinculada ainda à lei cerimonial, e toda a lei cerimonial ela foi extinta em Cristo e, consequentemente, os dízimos eles foram extintos. A prática neotestamentária para a igreja são as ofertas, e cada um contribui conforme o Senhor Deus dispôs ao seu coração. Então nós vamos aprender um pouco a respeito também, no nosso último ponto, a respeito deste assunto. O que as Escrituras nos ensinam a respeito sobre mordomia cristã. Talvez quando a gente pense sobre mordomia cristã, você deva pensar rapidamente assim na sua mente: pronto, agora vai ter uma pregação, algo sobre mordomia. Que bom, né? Não vai ser uma pregação dura, vai ser uma pregação boa, mordomia. Aí você começa a se imaginar numa praia paradisíaca, num mar verde esmeralda, um céu azul de brigadeiro, comendo aquele camarão com alho em plena quarta-feira. Isso que é vida boa, né? Mordomia cristã, pronto. Essa pregação tem tudo a ver comigo. Mas, meu querido, mordomia cristã não tem nada a ver com isso. Essa palavra, ela foi deturpada à luz das próprias Escrituras. Nós iremos entender um pouco a respeito do que ela nos ensina a respeito disso. Para isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor Deus lá no livro de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso de número 35. Lucas 12, a partir do versículo de número 35. Esse texto, ele irá nos dar uma noção. O sermão de hoje não será um sermão expositivo no sentido textual da palavra, mas será expositivo no sentido temático. Então nós iremos trabalhar um tema, e o tema de hoje será mordomia cristã. Logo, nós iremos passear, nós iremos discorrer nas Escrituras hoje para fundamentar o nosso tema, mordomia cristã. Mas eu creio que dentre tantos textos que poderiam nos auxiliar, o texto de hoje ele irá nos mostrar, esse texto que nós iremos dar o início do nosso sermão, ele irá nos mostrar alguns aspectos desde já, o que significa ser um mordomo do Senhor Deus, quais as áreas estão envolvidas na mordomia cristã e qual o propósito da mordomia cristã. Então, ao lermos o texto de hoje, nós iremos perceber de imediato pelo menos essas três áreas. O que é ser um mordomo, de onde vem a palavra mordomia cristã, quais as áreas que estão envolvidas na minha mordomia, no meu servir, e qual o propósito disso na vida do crente, tá certo? Então leiamos lá, Lucas capítulo de número 12, a partir do verso de número 35, até o verso de número 48. Diz assim a palavra do Senhor: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede, pois, vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram.
Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou para também os outros? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, as crianças, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A palavra mordomia, ela sofreu ao longo dos anos uma deturpação devido ao seu mau uso. Esta palavra é usada como regalias, favores concedidos. Quando pensamos em outras palavras derivadas da mordomia, podemos encontrar a palavra mordomo, aquele servo, aquela pessoa que cuida dos afazeres da casa. E é interessante que esta palavra mordomo, dentro das Escrituras, é aquele servo no qual o Senhor coloca sobre ele todas as responsabilidades do seu lar. Outra palavra que encontramos para mordomo, mordomia, é o despenseiro. Aquele que cuida da despensa, aquele que cuida da casa. Então, resumindo, a mordomia ou mordomo é aquele escravo que se tornou livre pelo seu Senhor para tomar conta das coisas do seu Senhor. Então, mordomia tem a ver com isso, sobre aquele escravo, aquele servo, aquele mordomo que toma conta de algo que não é seu. E recentemente eu vi uma ilustração do pastor Alfredo que eu achei interessante sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: imagine você compra um carro zerado, lindo, carro do sonho, você sonhou com isso, fez suas economias, foi lá, sei lá, um Corolazão aí, muito bonito, vai lá, retira, sai, chega ainda o plástico no banco e no volante. Você vai ao shopping, na hora de estacionar, você erra e arranha o seu Corolla zerado, de ponta a ponta. Mas não é um arranhão simples, é um arranhão daqueles que afunda a lataria. Imagine a sua dor, a tristeza. Agora imagine a mesma situação, ao seguinte modo: um amigo seu retira um Corolla zerado, ele entrega, plástico no banco, plástico no volante, e você vai ao shopping, e ao estacionar, acontece a mesma situação, um risco que vai de ponta
aponta. Eu tenho certeza que o sentimento vai ser outro. É ou não é? Porque aquilo que lhe foi confiado, você não foi fiel. Isso é ser mordomo das coisas do Senhor. O Senhor Deus nos entregou tudo para cuidarmos, pois aquilo que temos é dele. E nós vamos ver hoje um pouco sobre mordomia cristã, o que pertence ao Senhor. Para tanto, precisamos entender o que é ser mordomo, o que é fazer parte da mordomia. Ser mordomo significa ser servo. Então, você é um servo do Senhor Deus. Você é aquele escravo na qual o Senhor lhe tornou livre para cuidar dos bens do seu Senhor. Quais são os bens do seu Senhor? Nós já vamos ver isso. Mas ser mordomo significa ser servo. Portanto, você é um servo do Senhor Deus. Mordomia tem a ver com isso. Ser mordomo significa ser um empregado. Mordomia tem a ver com isso. Você é um servo e você também é um empregado. Imagine agora aquela situação do Corolla. Não é mais o seu amigo, é o seu patrão. Pastor, acho que é bom parar a ilustração que o negócio está ficando difícil aqui. Mas é exatamente isso. Agora não é mais aquele seu amigo que lhe emprestou o carro zerado e você foi ao shopping e riscou. Sentimento terrível, mas agora foi o seu patrão que lhe confiou o carro e você foi ao shopping e deu aquela riscada. Pronto. A casa caiu, desespero, você já liga, arruma as casas, mulher arruma as malas, compra a passagem, que nós vamos correr daqui. Né? Mas é exatamente isso, mordomia. Você é um servo, você é um empregado, daquele que lhe confiou todas as coisas. Mordomia também tem a ver com administração, e essa administração ela tem que ser perfeita. Ela não pode existir falha, foi isso que nós lemos agora há pouco em Lucas, capítulo de número 12. Tá bom? Então entendam isso, quando falarmos de mordomia, nós estamos falando de um servo, nós estamos falando de um empregado, nós estamos falando de um administrador. Portanto, nós administramos o quê? E de quem? Você já sabe que você é um servo. Você já sabe que você é um mordomo, que você é um empregado, que você é um administrador. De quem? E quais são as coisas, quais foram as coisas que esse Senhor, que esse patrão lhe confiou? Então vamos lá, em primeiro lugar, de quem nós somos servos? Em primeiro lugar, nós somos servos do Senhor Deus. Deus é dono de tudo e de todos. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, tudo que recebemos, vem dele. Absolutamente tudo. Então já temos aqui a resposta a essas duas perguntas. De quem somos servos? Do Senhor. E o que nós administramos? Absolutamente tudo. Cantamos aqui, né? E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Cantamos aqui. Só que às vezes na nossa mente só está mais se referindo aos dízimos e ofertas, mas ser mordomo do Senhor não tem a ver com isso. Abramos comigo a palavra do Senhor Deus lá em Salmo, capítulo de número 24, Salmo 24, versículo de número 1. Salmo 24, versículo de número 1. Para que você entenda quem é o seu Senhor, quem é o seu patrão, quem é o seu chefe, quem é aquele do qual você é o administrador. Salmo de número 24, versículo de número 1, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, existe algo que Deus lhe confiou, ou existe algo que esteja sob sua supervisão, que não pertence ao Senhor?
Existe? Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples, vamos tratar disso lá na frente. Você está cuidando do seu corpo? Não, pastor, não tem nada a ver, o corpo é meu. Não. O corpo é do Senhor Deus. E como bons mordomos que somos, devemos cuidar daquilo que o Senhor Deus nos deu. O Senhor Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é dono do universo. Abram comigo ainda lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Gênesis 1, para que não haja dúvida no seu coração a respeito quais são as áreas na qual eu devo ser um bom empregado. Eu devo ser um mordomo fiel. Quem é o Senhor de todas as coisas? Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Tudo é dele. Abram também comigo ainda em 1 de Crônicas, capítulo de número 29. Crônicas 29, do versículo 13, versículo de número 14. Eu quero lhe dar a dimensão de que tudo, absolutamente tudo, é do Senhor, nada foge do seu controle. E como bons mordomos, bons servos, bons administradores, tudo que recebemos, tudo que temos, tudo que pensamos, é dele. Pois ele é o Senhor de todas as coisas. 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo 13 e versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor Deus: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente todas estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos o damos. Tudo é teu, Senhor Deus. As ofertas que nós damos aqui ou devolvemos não são nossas, é dele. Os dízimos não é nosso, é dele. Por isso, o nosso patrão, o nosso chefe, o nosso Senhor, é dono de tudo e Ele nos concedeu todas as coisas para que sejamos bons administradores daquilo que Ele nos confiou. O Senhor Deus também é dono do homem, não somente das coisas materiais, não somente dos bens que possuímos. O Senhor Deus, Ele é dono do homem por direito de criação. O Senhor Deus, Ele é dono do homem por direito de preservação. O Senhor Deus é dono do homem por direito de redenção. Portanto, até nós mesmos somos do Senhor Deus. Abramos aí as Escrituras. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Gênesis 2, versículo de número 7. Deus tem direito ou é dono do homem por direito de criação. Gênesis 2, 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele é seu dono também. Ainda, Isaías 42. Isaías 42, verso de número 5. Isaías 42, verso de número 5, nós estamos vendo ainda do que quem é o Senhor Deus, e o que pertence a Ele, absolutamente tudo, inclusive você. O Senhor Deus tem direito da sua vida por um direito de criação, Ele lhe criou, Ele lhe fez,
tem direito e governo sobre sua vida, e você deve cuidar da sua vida como bom administrador, bom mordomo, bom servo, para aquele que lhe confiou isto. Isaías 42, versículo de número 5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estabeleceu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, que nela está, e o Espírito aos que andam nela. O Senhor Deus, Ele é dono da sua vida por direito de criação. O Senhor Deus, Ele tem direito na sua vida, Ele é dono da sua vida por direito de preservação. Interessante isso. Ele não somente lhe criou, Ele não somente lhe deu vida, mas Ele lhe preservou até o dia de hoje. Não é? Isso está escrito lá em Atos, capítulo de número 14. Vamos lá? Atos, capítulo de número 14, do verso 15 até o verso de número 17. Atos 14, do verso 15 ao verso de número 17. O Senhor Deus não é somente o Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor da sua vida por direito de criação, Ele é Senhor da sua vida por direito de preservação. Você está vivo até hoje, porque assim o Senhor Deus permitiu que acontecesse. Ele tem direito sobre a sua vida. Atos capítulo 14, verso de número 15 até o verso de número 17, diz assim: senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles, e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O Senhor Deus vos preservou até o dia de hoje, lhe dando todas as coisas necessárias para você viver. Esse é o nosso chefe. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso patrão. Ele tem direito sobre a sua vida, por direito de criação, por direito de preservação e por direito de redenção. Mais um texto, Tito, capítulo de número 2. Tito 2, verso de número 14. É a esse Senhor que tudo nos dá que devemos prestar contas. Tito, capítulo 2, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Este Deus, Criador de todas as coisas, nos confiou todas as coisas para que sejamos bons servos, bons administradores, bons mordomos. Este Deus que tem direito na sua vida por direito de criação, de preservação e da própria redenção, exige de você cuidado, fidelidade daquilo que lhe confiou. A mordomia cristã estabelece como verdade que Deus é o Senhor de todas as coisas, o dono de tudo quanto existe na terra, no céu, e concedeu ao homem o privilégio e a responsabilidade de administrar os seus bens. Nós não somos donos de nada, apenas servo daquele que nos confiou
todas as coisas. Ainda não precisam abrir, e eu irei ler, está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2, a exigência desse Senhor para seu servo, como o que esse Deus, Criador de todas as coisas, que confiou a nós tudo, absolutamente tudo, o que Ele exige dos seus servos, está lá em 1 Coríntios 4, 2, quando diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros ou dos mordomos, dos servos, dos seus administradores, é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que Deus quer de você. Que tudo aquilo que Ele confiou nas suas mãos, você cuide com fidelidade. Tudo. Absolutamente tudo. Não existe nada que Deus lhe deu, da qual Ele vai cobrar. Nós vimos isso lá em Lucas, capítulo de número 12. O Senhor saiu, se ausentou, mas vai retornar num tempo no qual vocês não sabem, nós não sabemos. E Ele irá cobrar dos seus servos tudo aquilo que Ele confiou. Tudo pertence ao Senhor. Deus exige uma prestação de contas de cada mordomo. Isso é o que o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 25, versículo de número 19. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. O Senhor Deus, Ele vai prestar contas de tudo que confiou nas suas mãos. Tudo pertence ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Existe um pensamento errado de algumas pessoas sobre mordomia. Por exemplo, nós achamos que existem áreas, coisas, pessoas que são minhas, pertencem a mim. Por exemplo, Davi, quem é essa criança que está no seu colo? Não é teu filho. Entenderam? É do Senhor. E o Davi vai prestar conta dessa criança que está no colo dele, como bom despenseiro de Deus, como bom servo de Deus, como bom administrador de Deus, daquilo que Deus confiou a ele. Lembra do carro? Do Corolla zerado? Davi, se você arranhar essa criança que vale muito mais do que um Corolla, e devolver ao Senhor Deus essa criança um dia, entregue no lamaçal do pecado, você vai prestar contas disso diante do Senhor Deus, porque esse filho não é teu. Entenderam? Aonde que a mordomia chega? O seu casamento não é seu, e você vai prestar conta dele, pode ter certeza disso. Um dia o Senhor Deus vai lhe chamar: eu lhe confiei um casamento, e como que você cuidou daquilo que eu lhe dei? Mordomia cristã é muito mais abrangente do que você possa imaginar. Não diz respeito somente aos dízimos e ofertas, aos bens que possuímos, mas a tudo que Deus me deu. Algumas pessoas podem até pensar: ah, mas pastor, pelo menos a vida sentimental é minha. Não. Nem a vida sentimental é sua. Como eu li em 1 Coríntios 10, 31, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Até a sua vida sentimental
é do Senhor e ela deve glorificar ao Senhor nosso Deus. Seus filhos não são seus. Seu emprego não é seu. Sua casa não é sua. Seu carro não é seu. Tudo é dele. E mordomia cristã tem a ver com isso. E eu quero que vocês entendam nesta noite o grande peso da responsabilidade que temos diante do nosso Senhor, do nosso patrão, que nos concedeu todas as coisas para devolvermos a Ele um dia, como bons despenseiros daquilo que Deus nos deu. Em segundo lugar, nós vimos em primeiro lugar quem é o nosso patrão. Nós vimos junto com isso as coisas que estão relacionadas àquilo que Deus nos deu. Absolutamente tudo. Tudo é do Senhor. Ponha isso na sua mente. Nada lhe pertence. E você vai prestar contas dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas atitudes, da sua vida. Você vai prestar contas disso. Mas em segundo lugar, a vida financeira nossa também pertence ao Senhor. Provérbios capítulo de número 3. Provérbios 3, verso 9 e verso de número 10. Então, pastor, eu já entendi que Deus é dono de tudo. Eu já entendi que Ele me confiou todas as coisas e eu devo ser fiel. Minha família, meus filhos, meus bens, tudo é dele. Minha vida financeira também é do Senhor Deus. Provérbios capítulo de número 3, verso 9 e verso de número 10 diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as premissas de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Existe uma frase que não sei quem é o autor, mas ele diz o seguinte, que Deus tem que converter a mente, o coração e o bolso. Como é difícil o crente devolver o dízimo, não é? Você é fiel no dízimo, meu irmão? É ou não é? Seja honesto. Diga em seu coração, você é fiel no dízimo? Eu ainda não estou nem falando de ofertas, porque a Bíblia fala sobre dízimo e ofertas. Eu não conheço ninguém aqui, nem o pastor Marcos pediu para eu falar sobre isso. Mas será que há entre nós aqui péssimos mordomos na área financeira? Que não é fiel no Senhor Deus, naquilo que Deus confiou a nós e que exige desta parte 10% daquilo que recebemos dele? A oferta é aquilo que o Senhor Deus coloca no seu coração. Nós não vamos falar disso hoje, agora, nesse momento. Mas os 10% é a exigência do Senhor Deus. Você tem sido fiel? Pastor, é o seguinte, o governo não pagou. Bom, mas o Senhor Deus te deu saúde. Você deve ter recebido alguma coisa de alguém. Não recebeu? De um irmão, de um amigo, de um parente. Você acha que isso tudo veio dele? Ou do Senhor Deus que tudo nos concede? Entendem isso? O bom mordomo entende que tudo vem do Senhor Deus, por intermédio das pessoas, da criação, não importa. Mas tudo vem dele. Pastor, é o seguinte, eu estava com minha conta de luz atrasada e eu
Mês que vem, então vamos fazer o seguinte: Senhor Deus vai suspender todas as bênçãos na sua vida, e mês que vem aí você acerta com Deus. Claro que isso não vai fazer, porque Deus é bondoso apesar da nossa pecaminosidade. Ser bons despenseiros, bons mordomos do Senhor, tem a ver com os nossos dízimos. Daí vem, em último lugar, aquela pergunta: pastor, mas dízimo é obrigação da igreja no Novo Testamento? Porque eu já ouvi falar por aí que dízimo não é prática da igreja neotestamentária. Não vou citar o nome de um pastor muito conhecido pela maioria dos irmãos aqui, mas que ele é contra dízimo no Novo Testamento. Nós vamos ver o que as Escrituras nos ensinam a respeito disso daí. Se você não devolve o seu dízimo, tendo em mente que dízimo não é uma prática neotestamentária, eu quero lhe dizer o contrário, que dízimo é, ainda hoje, uma prática neotestamentária, ordenada e exigida pelo Senhor Deus nas Escrituras. A prática do dízimo, ela é anterior à lei de Moisés. Portanto, cai aqui por terra algumas pessoas que vêm a entender que os dízimos faz parte de uma lei, mas ela vem antes da própria lei. O dízimo foi instituído por Deus. E as primeiras citações que temos a respeito do dízimo, diz a respeito do nosso pai Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, versículo de número 20, que diz: de tudo lhe deu Abraão o dízimo, de tudo. Recentemente eu estava conversando com o pastor Alfredo a respeito sobre esse assunto, e ele disse algo bem interessante. Quer dizer, se eu receber um cacho de banana de um irmão, daquele cacho de banana eu tenho que dar 10%? Sim. Como é que eu faço? E segundo o pastor Alfredo, vai lá na feira, quantas palmas tem aquele cacho? Tem 10 palmas. Quanto que custa uma palma? Uma palma custa R$4. Esse é o meu dízimo da palma que recebi, devolvido ao Senhor Deus. É interessante, né? Isso se chama mordomia cristã. Fidelidade daquilo que Deus nos deu. Sendo honesto como bons despenseiros daquilo que Deus nos confiou. Como bom escravo, bom administrador, devolvendo ao Senhor aquilo que lhe pertence. Temos também ainda em Gênesis 28, versículo de número 22, quando nos ensina que Jacó também dizimou: e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Dentro desse assunto, há uma pergunta que algumas pessoas fazem, não sei, eu não posso julgar aqui. Pastor, eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? Já ouviram essa pergunta? Pastor, eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? Normalmente eu respondo com a seguinte pergunta: você é grato pelo Senhor Deus, pelo bruto ou pelo líquido? Você é grato pelo bruto ou pelo líquido? Não, eu sou grato só pelo líquido. Então faz o seguinte: a partir de amanhã retire o bruto da sua vida e devolva lá para o seu patrão. Não, pastor, mas eu me beneficio do bruto. Você é grato pelo bruto ou pelo líquido? Isso lhe responde a pergunta. Meus queridos, mordomia cristã tem a ver com tudo isso, com fidelidade, com honestidade, como bom administrador daquilo que Deus me confiou. Mas a pergunta continua: pastor, até agora o senhor só me trouxe textos do Velho Testamento para embasar a prática neotestamentária do dízimo. Abramos comigo aí Mateus capítulo de número 23, verso de número 23, Novo Testamento.
Mateus 23, versículo de número 23. Isso é mordomia cristã. Você é responsável pela sua casa, você é responsável pelo seu casamento, você é responsável pelo seu carro, você é responsável pelo seu filho, porque todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. Também você, por obrigação, deve devolver pelo menos 10%. Não estou falando de ofertas. Mas Mateus 23, versículo de número 23 diz assim: o Senhor Jesus falando sobre o dever de dizimar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Nesse contexto, Jesus condenou a justiça própria dos fariseus, e não o ato de devolver o dízimo. O Senhor Jesus não anulou ali a prática do dízimo, anulou? Não. O Senhor Jesus estava condenando os fariseus porque usavam o dízimo, porém não praticavam outras coisas da lei. O Senhor Jesus não anulou a prática do dízimo no Novo Testamento. Talvez outro texto que traga de maneira ainda mais clara que o dízimo ainda é neotestamentário. Abram comigo lá em Hebreus, capítulo de número 10, 7. Hebreus, capítulo de número 7. Do verso 1 até o verso de número 10. O autor de Hebreus aqui, ao escrever essa carta, e eu sei que os irmãos já estudaram a carta de Hebreus com o pastor Marcos. Olha o que está escrito, Hebreus capítulo de número 7, do verso 1 até o verso de número 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito em semelhança ao Filho do Homem. Nós estamos falando aqui do Senhor Jesus, que prefigurado já no Antigo Testamento, ratificado no Novo Testamento. O autor de Hebreus aqui confirmando, o tema aqui é sacerdote, mas eu quero trazer a ideia de que o autor de Hebreus ainda lembrava daquela igreja sobre a prática de dízimos. E continuando ainda, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Está falando aqui sobre o sustento pastoral que deve vir da prática do dízimo. É Novo Testamento. Não foi anulado. Portanto, meus queridos, nós não podemos, por causa talvez de uma maldade do coração, dizer que, olha, eu não dizimo, eu dou aquilo que o Senhor Deus dispôs no meu coração, isso é oferta. E a oferta tem áreas específicas dentro da igreja. Mas o dízimo, você deve devolver. Continuando, o que diz a palavra do Senhor Deus, novamente, versículo de número 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm mandamento de receber, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui dentre eles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Evidentemente,
é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aqueles de quem se testifica que vive. É, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na presença, na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. É Novo Testamento. Ainda, por último, abram comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor Deus, o apóstolo Paulo fazendo lembrar aqueles irmãos da lei que sustenta os sacerdotes ou sustenta os pastores, fazendo-os lembrar de uma igreja neotestamentária prática. 1 Coríntios 9, verso 13 e verso 14 diz assim: não sabeis vós, os que prestam serviço sagrado, do próprio tempo se alimenta? Está falando da prática do Antigo Testamento, que não foi abolida e que deve permanecer ainda na igreja neotestamentária. E quem serve do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Seus dízimos têm finalidade muito clara. Em primeiro lugar, sustentar a família do pastor. Em primeiro lugar. E depois as necessidades da igreja. Portanto, a prática de dízimo é, eu lhe afirmo, neotestamentária. Não somente pelas Escrituras, mas esse é o posicionamento oficial da IPB. Que possamos entender, meus queridos, que mordomia cristã é muito maior do que somente devolver o dízimo. Lembra dos fariseus? Devolviam o dízimo, mas negligenciavam outras áreas. De repente você pode chegar ao final de hoje e dizer: bom, pelo menos eu devolvo o dízimo. E as outras áreas da sua mordomia? Sua família. Homens aqui presentes, você é um pastor do seu lar? Se você não é um pastor do seu lar, você está pecando diante do Senhor. Porque a sua família, Deus lhe confiou para pastorear. Você tem cuidado bem dos seus filhos? Se você não tem feito isso, você tem devolvido o seu dízimo, mas tem negligenciado outras áreas da sua vida. Que possamos entender que mordomia cristã tem a ver com fidelidade. E fidelidade ao Senhor que tudo nos deu. Fechamos nossos olhos, oremos ao Senhor, coloque diante do Senhor Deus a sua vida, a vida que Deus lhe concedeu. Eu quero que você medite: Senhor Deus, eu tenho sido negligente, eu fui negligente, mas eu quero lhe dizer que a graça do Senhor Deus lhe cobre, lhe ajuda e lhe perdoa. Eu quero lhe dizer isso. Porque se fôssemos por nós mesmos, meus queridos irmãos, jamais conseguiríamos alguma coisa. Mas é a graça de Deus que nos ajuda. Mesmo sendo pecadores infiéis, o Senhor Deus nos ajuda a prosseguir. Venha, meu filho. Eu vou lhe ajudar. Peça perdão daquilo que você tem negligenciado, ou que negligenciou. Vá aos pés da cruz, e o Senhor Deus
o Senhor Deus em Cristo irá lhe restabelecer, porque por nós mesmos somos incapazes. Quero deixar essa palavra com os irmãos, da obrigação e do dever, da nossa responsabilidade, mas como somos pecadores, a graça nos ajuda a vencer.